Nas últimas semanas, você provavelmente se deparou com diversos vídeos afirmando que o mercado de carros usados está prestes a desabar, mas nenhum deles disse quando ou julgou se realmente faz sentido essa informação. Então, nesse vídeo, eu vou te mostrar com dados de verdade se esses argumentos são válidos e quanto tempo ainda vai demorar para os preços realmente abaixarem. Curtiu? Bora pro vídeo. Bom, claro que você já sabe disso, mas o preço dos automóveis tem aumentado de forma muito forte nos últimos 2 anos. No acumulado do ano, o valor deles tem aumentado acima da inflação, tanto nos carros novos quanto nos usados, chegando a incríveis 11% em 2021. Claro que isso é uma média, tiveram carros que aumentaram até 24% só no último ano, o que nos leva à principal notícia divulgada no ano passado do famoso Gol 0 km por R$100.000. Mas Vini, por que os carros estão tão caros assim? E aqui eu vou te dar os 4 principais motivos. Primeiro deles, se você mora no Brasil, os impostos. Cada veículo que sai do pátio da concessionária deixa para o governo cerca de 31% do seu valor, incidindo nele 4 principais impostos: o IPI, ICMS, PIS e COFINS. A Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores fez o estudo de quão alto é o imposto na compra de um carro novo em São Paulo, que é um dos maiores mercados de automóveis do Brasil. Então, para um carro em que o custo mais lucro, ou seja, a fatia que fica para a própria concessionária, de R$100.000, a gente tem os seguintes impostos. No IPI seriam pagos R$12.140, no PIS R$12.810, no ICMS R$21.190 e como o carro é novo, no IPVA seriam pagos R$5.850. Isso significa que para um carro em que o custo envolvido é de R$100.000, é cobrado do brasileiro R$152.000. Isso porque nesse caso o IPI utilizado nem foi tão alto assim. Existem alguns carros, na maioria deles 2.0, em que o IPI pode chegar até 25% do valor total do veículo. Mas Vini, o imposto não foi sempre alto no Brasil? Sim, é verdade. Mas a questão é que o imposto é um valor percentual em cima do valor vendido do carro. Isso significa que quanto maior o custo, maior o valor que o carro é vendido e ainda por cima, maior o imposto que é pago. E sim, é exatamente esse cenário que tem acontecido. Isso nos leva para o nosso próximo motivo, o aumento dos custos produtivos. Desde 2020, com a crise econômica causada pela pandemia, todas as commodities se tornaram cada vez mais escassas e, por consequência, mais caras. E os custos dos carros, obviamente, são diretamente impactados por essa alta de preços, porque na fabricação deles a gente utiliza diversas commodities, como aço, borracha, ferro, energia e diversos outros insumos também. Além do aumento de preço das commodities, o setor automobilístico sofreu com a crise dos semicondutores. Ela veio basicamente pela mudança do padrão de consumo das pessoas pós-pandemia, em que aparelhos eletrônicos como tablets, celulares, notebooks eram muito mais requisitados do que carros, por exemplo, gerando uma preferência pelas fabricantes dos chips para o setor eletrônico em detrimento do setor de carros. E como chegavam muito menos chips semicondutores, que são essenciais para a fabricação dos veículos, as montadoras passaram a dar preferência para utilizar esses chips nos carros mais caros, ou seja, aqueles que dariam maior margem e maior lucro para a companhia. Bom, e de todos esses problemas de custo, ainda tem mais um que é praticamente a cereja do bolo: o impacto cambial. Todas essas commodities, insumos e produtos utilizados para fabricar os veículos são, em sua maioria, dolarizados, com o real se desvalorizando contra o dólar desde 2020, chegando às máximas aí de 30% de desvalorização. Obviamente, todos os custos ficaram ainda mais caros. E com o governo tentando ajustar esse problema, ele cria outro, que é o próximo motivo: o crédito mais caro. Desde o final do ano de 2020, o crédito para empréstimo no Brasil tem ficado cada vez mais caro. Isso porque o governo tem subido a taxa de juros que ele usa para remunerar qualquer dinheiro captado por ele como empréstimo. E o importante disso, para as montadoras e bancos que costumam financiar os carros, é que elas vão exigir para empréstimo uma taxa de juros muitas vezes bem maior do que a taxa estipulada aqui pelo governo. E como último motivo, mas não menos importante, a gente tem o aumento da demanda. Atualmente o Brasil vive um momento paradoxal, em que ao mesmo tempo que a renda dos consumidores cai,
há um aumento relativo na demanda por veículos novos. E aqui há diversas especulações do porquê que isso está acontecendo, talvez porque as pessoas estão querendo se isolar de transporte público, utilizando um transporte individual para correr menos risco de pegar Covid, por exemplo. Mas independente de qualquer motivo que seja, a verdade é que a classe B acabou sofrendo muito menos com a pandemia, se tornando um segmento da população que tem um bom poder de compra ainda, inclusive consegue arcar com esses eventuais custos altos que os carros estão tendo no momento. Já em relação às classes C e D, também há uma demanda por veículos, mas nesse caso, para os usados. E como essas duas acabam representando a maior parte da população brasileira, o que a gente tem visto é um aumento muito forte nas vendas de carros usados nos últimos anos. Legal, Vini. Mas diante de todas essas informações, o que justificaria então a queda dos carros usados? Primeiramente, não tá mais tão difícil assim comprar um carro novo. Só para você ter uma noção, no ápice da falta de componentes, haviam esperas de até 300 dias para conseguir um carro 0 km. Hoje em dia, o tempo já está bem mais tranquilo, está entre 30 e 60 dias para você conseguir um carro novo. Isso porque os estoques já estão sendo reabastecidos com carros novos, mostrando uma melhora geral na cadeia produtiva do setor. Além disso, a demanda que eu acabei de citar da própria população brasileira tem de fato diminuído. Conforme aponta um relatório divulgado pela Fenabrave, o acumulado até agosto de 2022, comparado com o acumulado até agosto de 2021, já tem demonstrado uma queda de mais de 18% nas vendas de carros usados. Isso porque a parcela de consumidores que conseguiria comprar esses carros com esses preços tão altos assim, já acabou comprando. Os outros agora simplesmente desistiram de tentar acompanhar essa alta tão forte nos preços e resolveram não comprar carro nenhum. Um levantamento do Serasa aponta que desde a pandemia, 34% dos brasileiros perderam renda, sem contar ainda a perca de poder de compra devido à inflação de praticamente 20% nesse período. Bom, mas a verdade é que esses dois fatores juntos já estão acontecendo e não foram responsáveis pela queda do preço. Simplesmente o preço estagnou. O principal motivo que pode realmente fazer o preço dos carros usados caírem é a renovação de frota das locadoras de veículos. Desde maio, a participação de compra dessas empresas na quantidade de veículos novos produzidos tem aumentado constantemente. Só para você ter uma noção, em julho elas chegaram a comprar 32% de todos os carros vendidos e só no primeiro semestre elas já compraram mais de 220 mil carros. Mas aí você deve estar se perguntando, por que agora elas começaram a comprar tantos carros assim? Aqui, para eu te explicar isso, eu preciso voltar um pouco no tempo. Em 2019, antes de todos esses problemas produtivos, as montadoras tinham um estoque muito grande de carros. E assim, para dar vazão para todos esses veículos no pátio, elas acabavam vendendo para as locadoras de automóveis muitos carros com um desconto extremamente alto. Para você ter uma noção, as locadoras de veículos compravam carros das montadoras e revendiam depois de um ano ainda por um valor maior do que elas pagaram. O tempo foi passando e hoje em dia elas não têm mais essa barganha não. Com a diminuição dos estoques de automóveis, as montadoras passaram a dar preferência para o cliente que simplesmente pagava mais pelo carro, ou seja, as próprias pessoas comuns como eu e você. Bom, e logicamente com esse monte de compra das locadoras, o que muitas pessoas disseram que inclusive seria o motivo para a queda de preço dos carros usados é que elas vão começar a renovar sua frota e desovar os carros antigos no mercado de seminovos. Bom, eu pesquisei e de fato isso faz sentido. Atualmente a frota das locadoras está envelhecida em cerca de 30 meses, enquanto o ideal era entre 15 e 18 meses. Mas o que a maioria das pessoas que fez essa análise não levou em consideração é que essas locadoras de veículos cresceram durante esse tempo. E como elas não compraram carro nesse período, acabaram com uma demanda reprimida de praticamente 500 mil carros. Isso significa que no planejamento para essas empresas rodarem melhor e ganhando mais dinheiro, essas empresas ainda vão precisar comprar mais 500 mil carros antes de sequer começar a pensar em se livrar dos carros seminovos que elas já possuem. E assim, pessoal, analisando todas essas informações, você já deve estar imaginando que o preço dos carros usados não estão tão prestes assim de baixar não. Bom, vamos fazer a conta junto. Se no último mês foram fabricados 240 mil carros e as locadoras continuarem comprando 30% do que é fabricado, ou seja, 72 mil carros por mês, seriam ainda necessários 7 meses para toda essa demanda reprimida dos 500 mil carros ser suprida, jogando assim essa possível baixa de preço do mercado de usados lá para o segundo TRI de 2023. Portanto, aqui como conclusões, se você está pretendendo vender seu carro, talvez seja uma janela de venda interessante enquanto os preços ainda estão altos, e se você quer comprar, vale esperar um pouquinho, principalmente porque esses 7 meses pode ser o começo ainda do movimento para os preços realmente baixarem de fato,
pode demorar um tanto ainda. Com essa conclusão, compartilhe esse vídeo para quem você conhece aí que tá pensando em comprar ou vender um carro. Gostou do vídeo? Se inscreve no canal. Se você tem ideias de outros vídeos, me segue aqui no Instagram ou manda direct lá que eu tô ouvindo as pessoas e ideias de novos vídeos, fechou? Dito isso, fica com Deus, falou, fui!